Olá, bem-vindo ao canal Developer Plus. Este é o 32º vídeo do curso de React Native. E neste vídeo você vai aprender como usar o componente Async Storage. Mas para que serve esse componente? Esse componente ele é utilizado para possibilitar com que o aplicativo possa gravar informações no celular, para gravar dados no celular. Por isso que o componente chama Async Storage, armazenamento assíncrono. E esse armazenamento, como o próprio nome diz, ele é assíncrono e é persistente. O que quer dizer persistente? Uma vez que você grava uma informação no celular, quando o usuário sair do aplicativo ou até mesmo reiniciar o celular, aquela informação que foi gravada não se perde. Quando o usuário entrar no seu aplicativo novamente, ele vai poder ler essa informação sem problema nenhum. Tá? Só que uma coisa interessante é que o Async Storage ele não pode ser utilizado para gravar uma grande quantidade de informações. Por exemplo, usar como um banco de dados. Por quê? Primeiro porque ele é gravado de maneira um tanto limitada. As informações que você grava com Async Storage, ele usa par de chave e valor, key e value. Tá? O outro motivo é essas informações elas são gravadas de maneira global no seu aplicativo. Ou seja, todas as telas do seu aplicativo têm acesso a essa informação. Tá? Então esse é um dos motivos porque o Async Storage deve ser utilizado para armazenar dados de maneira limitada. Tá bom? Então, afinal de contas, como eu uso Async Storage no meu aplicativo? Eu vou dar alguns exemplos para isso ficar um pouco mais claro e poder ser compreendido melhor. Aqui eu tenho algumas opções de telas e uma delas é a de configurações. Essa aqui é uma tela do aplicativo Pocket. O Pocket ele é usado para você ler artigos offline no seu celular. E essa tela de configurações, a maioria, se não todos os aplicativos, tem uma tela de configurações. E aí dá para perceber que o aplicativo Pocket você pode configurar para exibir o texto justificado ou não, né? Uma maneira que ele vai abrir a visualização, se vai ter rolagem através do volume, se o virar páginas vai ser ativado ou não, entre outras coisas, né? Essa tela de configurações. Então essas informações você pode usar Async Storage. Por exemplo, aqui texto justificado, sim ou não. Você pode criar uma key, né? E definir como valor ligado ou desligado para dizer se o texto vai ser justificado ou não. Tá? Então, o Async Storage pode ser usado para definir as configurações do seu aplicativo, né? Como o aplicativo vai se comportar no celular do seu usuário. Então, configurações é uma das maneiras que você pode usar Async Storage. Outra maneira para usar Async Storage é através das preferências de usuário. Ou seja, aqui tem uma tela do aplicativo Evernote. Dá para perceber que ele tem uma opção de preferência que é tema escuro. Aqui ele está desligado, tá? Mas se você ligar, ele vai habilitar o tema escuro e aí a tela vai ficar preta com texto branco para facilitar a leitura à noite, né? Então você pode usar Async Storage também nesse caso para as preferências do usuário, como por exemplo o modo escuro, Dark Mode, né? Você pode criar um key chamado Dark Mode e o valor pode ser on ou off, né? Ou ligado ou desligado, a maneira que você achar melhor. Então, quando o usuário entrar no aplicativo, você lê aqui Dark Mode, vê se ele está ligado. Se estiver ligado, você coloca no modo escuro. Se ao ler aqui estiver desligado, ele fica no modo claro, modo padrão, né?
O último exemplo para usar Async Storage é no login, né? A maioria dos aplicativos obriga que o usuário ele crie uma conta, né? Com usuário e senha para poder usar o aplicativo, né? Mas é muito chato você ter que colocar senha toda vez que tiver que usar o aplicativo. Então, quando o usuário logar no aplicativo, você pode usar Async Storage para gravar o ID do seu usuário no celular. Então, na próxima vez que ele for entrar no aplicativo, você lê aqui referente ao ID do usuário. E se ela estiver presente, significa que ele já logou no aplicativo. Então aí, quando ele entrar no aplicativo, você não precisa apresentar a tela de login. Você pula a tela de login e já apresenta a tela principal do seu aplicativo. Tá? Então, o Async Storage ele é usado nessas situações, nas configurações do aplicativo, nas preferências do usuário ou para guardar sessão, como login do usuário. Tá? Então você vê que você pode gravar informações de maneira simples, maneira limitada, usando o par de chave-valor, key e value. Tá? Então é basicamente isso. E eu tinha comentado que o armazenamento ele é persistente. Uma vez gravado, você não perde essa informação. Mas ele fica como um dado, né, do seu aplicativo. Essa tela é a tela de configurações do Android, em que dá para ver o armazenamento do aplicativo Pocket. Ele tem aqui 885 MB de dados. Entre esses dados estão aquelas informações de configurações de aplicativo, preferência de usuário, se o usuário fez login ou não. Então ele é persistente. Mas se você clicar em limpar dados, ele vai apagar esses dados e as informações que você gravou com a Async Storage eles vão se perder. Tá? Então é como se você tivesse reinstalado o aplicativo. Quando o usuário entrar de novo, ele vai pedir login. Se o modo escuro estava ativado, ele vai aparecer desativado. Tá bom? Aí o usuário tem que configurar tudo de novo. Então é dessa maneira que você usa a Async Storage. Tá? Outro detalhe, o Async Storage a partir da versão 0.59 do React Native, ele já não faz parte da biblioteca do React Native, ele faz parte de um repositório separado. Tá? Eu estou usando aqui a versão 0.60.5. Então, nessa versão que eu estou usando, eu tive que baixar o Async Storage no meu projeto, tá? Porque ele está agora num pacote separado. Tá? Mas é simples, muito simples de fazer. Eu já mostrei em outros vídeos, tá? Para você baixar, é só entrar na pasta do seu projeto. No caso, eu estou aqui na pasta do meu projeto, que o nome do meu projeto é Developer Plus. Para baixar, é só usar o gerenciador de pacotes do Node, né? Colocar npm install e aqui colocar o nome do pacote que você vai baixar. É React Native -community /async storage. Aí você dá um enter e ele começa a baixar esse pacote no seu projeto. Eu já fiz isso, tá? Aqui na pasta do meu projeto, em Node Modules. Dá para ver aqui que ele criou a pasta React Native Community. E aqui está a pasta, o pacote, né, do Async Storage. Então agora eu já baixei no projeto e eu consigo usar. Então agora vamos lá para o código para começar a montar um aplicativo usando Async Storage. Está aqui. Eu tenho o meu componente principal, que é o app.js. E ele é um componente simples, tá? Aqui tem uma view principal e não tem componente nenhum, não tem componente de texto, não tem caixa de texto, não tem botão, não tem nada, tá?
Por isso que aqui no emulador está tudo em branco. Ele só tem um estilo chamado container, tá? Que a gente vai usar para montar os próximos componentes. Então, o que eu vou fazer? Para você aprender a usar o componente Async Storage, o que você precisa saber é como gravar a informação e como ler a informação de volta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma caixa de texto, onde o usuário vai poder digitar a informação que ele quer gravar no celular. E vou colocar logo abaixo um botão para gravar a informação e outro botão para ler. Tá? E um texto para exibir o valor que o usuário vai ler do que está armazenado no celular. Tá bom? Então é basicamente isso. Então vamos lá para o código. A primeira coisa para usar esse componente é importar. Então vamos lá. Import async storage from. E aqui eu coloco o nome do pacote que a gente acabou de baixar, que é o React Native. E aqui ele já até detectou, né? React Native Community Async Storage. Pronto. Já importei, então já está disponível para usar aqui no meu projeto. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Como eu quero gravar informação no celular para depois ler, eu vou estar alterando estados, né, do meu componente. Então, para isso, eu vou usar a variável state. Sempre que eu trabalhar com estados que podem variar durante o ciclo de vida do componente, eu uso o state. E para inicializar o state, interessante é você criar um construtor para fazer isso. Então, vamos lá. Aqui na classe component, eu vou declarar construtor. O construtor ele recebe o parâmetro props. Tá? Esse parâmetro props é a maneira que o seu componente usa para receber informações. E aí eu vou repassar isso para o componente Py. Então eu chamo super props. Tá? Porque minha classe app aqui, ela estende component. Então component é classe Py. Então eu repasso props para o component. Tá? Então é sempre bom fazer isso porque para não deixar o dis.props indefinido e evitar que cause bugs no seu aplicativo, tá? Então pronto, eu vou usar a variável state. A state ele é usado para armazenar os estados do seu componente, tá? Então para usar state é só declarar aqui dis.state. E aí eu atribuo a state um objeto com as informações que eu quero armazenar. Então eu vou criar duas propriedades aí. Uma que eu vou usar para pegar a informação que eu quero gravar no celular e outra para ler a informação que já foi gravada no celular. Então eu vou declarar aqui text input data. Tá? Então, essa variável você pode colocar o nome que você quiser. Eu coloquei de text input data, que é a informação que eu vou usar para gravar no celular. E outra propriedade é get value, que é a informação que vou usar na hora de recuperar essa informação, ler essa informação que foi gravada no celular. Então pronto, já defini o construtor, já inicializei as variáveis que vou usar, né, no state, e eu coloquei ele como vazio, tá? Não tem nenhuma informação. E a gente vai preencher essas informações logo abaixo no código. Bom, o construtor está pronto, inicializei o state. E agora eu vou criar duas funções. Uma função que eu vou usar para salvar a informação no celular e outra função que é para ler a informação que foi gravada no celular. Então vamos lá. Vou definir aqui
A primeira função eu vou chamar de SaveValueFunction. Tá, essa função ela não recebe parâmetro nenhum, tá? E aqui no corpo da função eu vou definir a informação que vai ser gravada no celular, tá? Mas eu tenho que fazer uma checagem. O que eu vou gravar no celular é o que vai estar presente dentro da variável TextInputData, tá? Então é sempre bom, antes de eu gravar alguma informação, é checar se tem dados para gravar, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um if e vou checar se o TextInputData está vazio, do jeito que ele foi inicializado, ou se já tem valor. Se tiver valor, eu gravo esse valor no celular. Então, para acessar o TextInputData da variável state, é só fazer dis.state.TextInputData. Pronto. Então aí eu estou checando se tem dados armazenados nessa variável, então tem dados para gravar. Então eu vou fazer a gravação nesse momento no celular. Então é aqui que eu vou usar o componente Async Storage para gravar essa informação no celular. Então para fazer isso é só chamar aqui Async Storage. E aí eu chamo uma função chamada setItem, que já apareceu aqui, ó, setItem. Então, nessa função eu defino a chave e o valor. Lembra que eu falei, o Async Storage ele trabalha com um par de chave e valor, key e value. Então, key, você pode definir o valor que você quiser. Você pode colocar um key chamado dark mode, alguma coisa relacionada a ID de usuário, tá? Aqui eu vou colocar key default, tá? Então já defini no primeiro parâmetro qual vai ser o key, e agora eu tenho que definir qual vai ser o valor que ele vai gravar nessa chave. O valor é o que está aqui na variável TextInputData. Então é só chamar dis.state. Aqui, ó, TextInputData. Pronto. É só fazer isso. Já estou usando o componente Async Storage e com setItem eu já gravo a chave keyDefault com o valor que está na variável TextInputData. Executando essa chamada, a informação já fica gravada no celular, tá? Então depois que eu gravei, o que eu tenho que fazer? A informação que estava nessa variável foi gravada no celular. Então o que eu tenho que fazer é limpar essa variável, porque eu já não preciso mais dessa informação, já está gravado no celular. Então o que eu faço? Eu tenho que manipular o state para deixar essa variável vazia, como da primeira vez que ela foi inicializada. Então como que você faz isso? Você tem que chamar uma função para fazer isso. Então você coloca dis.setState. Tá? Aí você chama a função dis.setState. Então sempre que você for manipular o state, alterar o valor do state, você tem que usar setState. Por quê? Porque ele é gerenciado pelo React Native. Chamando essa função, ele vai saber que você mudou o estado do componente, então ele sabe que ele tem que renderizar a tela novamente. Tá? Então, o que eu quero fazer? Eu já gravei o valor de TextInputData no celular. Então, eu tenho que esvaziar essa variável. Então, o que eu faço? É só setar novamente ela. Aqui, coloco TextInputData e coloco um valor vazio,
da maneira que ele tinha sido feito aqui, tá bom? Então, gravou a informação do celular, não preciso mais, então atribuo um valor vazio. E agora eu vou emitir um alerta para o usuário para ele saber que eu gravei o valor. Vou colocar alert, vou colocar aqui, dado salvo, pronto. Então legal, essa é a função save value function. E aqui ele checa se tem valor. Mas pode acontecer o seguinte, o usuário ele pode clicar no botão para salvar a informação, o valor no celular, mas ele não digitou nada na caixa de texto. Tá? Então é por isso que eu estou checando. Se tem valor, ele vai entrar aqui para fazer a gravação. Se não tem, eu tenho que avisar para ele que ele tem que preencher o valor. Por isso que eu posso colocar aqui um else. E emito um alerta aqui para o usuário. Vou colocar aqui, alert, favor preencher o dado. Pronto. Então essa função save value function. E lá eu vou mostrar como associar o botão para salvar o valor, tá bom? Então se teste input data tem alguma coisa dentro da variável para gravar, a gente grava com a async storage, limpa a variável porque já usamos e avisa que o dado foi salvo. Se não tiver nada para gravar, a gente fala, favor preencher o dado. Então a primeira função está pronta. Agora vamos criar aqui a segunda função que eu vou chamar de get value function. Então essa função não recebe parâmetro nenhum. Então aqui eu defino o corpo da função, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a async storage de novo, porque eu quero recuperar essa aqui, onde eu gravei a informação do usuário, aqui default. Então vamos lá, é só chamar async storage, só que ao invés de chamar setItem, que é para gravar a informação, eu uso getItem, que é para recuperar a informação. E como eu faço para recuperar a informação? É para isso que serve o key, né? Eu gravei esse valor com uma key chamada keyDefault. Para ele achar essa informação de novo, eu tenho que passar a mesma key. Então aqui eu passo para ele keyDefault. Legal. Agora, lembra que eu comentei que o async storage ele é um componente assíncrono, tá? Você vai falar para ele recuperar o valor, mas ele não vai recuperar o valor no exato momento que você está solicitando isso, tá? Você vai pedir para ele recuperar o valor, mas ele vai fazer o processamento e quando estiver pronto, ele vai te avisar que está pronto o valor que ele recuperou. Por isso que é assíncrono, tá bom? Mas então, como que ele faz para avisar o seu aplicativo que ele terminou o processamento, que ele terminou de fazer a leitura do valor da keyDefault, né? Então, usando promise. Promise é um objeto que o async storage retorna e através dele a gente define uma função que o async storage deve usar quando ele completar essa informação, tá bom? Então, promise quer dizer promessa, né? Promessa é mais ou menos assim. Ele fala, olha, assim que estiver pronto, eu prometo que te aviso quando eu conseguir recuperar essa informação, né? É uma maneira bem simples, mas acho que é bem fácil de lembrar, né? Para que serve promise? Promessa, tá bom? Então, promise, ele é um objeto, o async store retorna, e para você usar, você tem que chamar a função then, ó, then. Pronto. Aí, nessa função, você pode definir
qual outra função o Async Storage deve chamar para te passar essa informação. Então aqui eu vou definir uma função que ele vai usar para poder passar a informação que eu quero para o meu aplicativo. Tá? Então primeiro eu defino um parâmetro value. Aqui pode ser o nome que você quiser. Tá? Eu chamei de value. E aí em value é a informação que ele recuperou do key default lá do que está armazenado no celular. E agora esse value que ele recuperou, eu quero salvar aqui na propriedade getValue. Como que eu faço isso? Usando setState. Então vamos lá. Dis.setState. E aí eu passo a informação que eu quero gravar na propriedade. Então aqui eu vou definir getValue. Ele vai receber o value. Esse value aqui, ó. Então, dentro da propriedade getValue, que no início estava vazio, agora eu estou passando para ele uma informação, que é o que está gravado em value. E esse value, quem forneceu essa informação foi o Async Storage. Depois que ele leu o valor que estava armazenado na key default, que está lá no celular, tá bom? Então pronto, o getValue function está pronto. Eu usei a Async Storage, a função getItem. Ele recuperou a informação e passou para mim e eu gravei usando setState em getValue. Tá bom? Então tá aí pronto a função saveValueFunction e a função getValueFunction. Os dois usando a Async Storage. Um usa setItem para gravar e o outro usa getItem para ler. No setItem, quando ele vai gravar, ele usa o que está no teste input data e limpa a variável. E aqui é o contrário, né? GetItem ele vai ler, ele vai recuperar a informação, vai trazer do que está armazenado no celular. Ele vai pegar essa informação e vai jogar em getValue, tá bom? Então isso vai ficar mais claro quando a gente associar o botão que vai chamar a função salvar e outro botão que vai usar a função recuperar, né? Ler valor. Tá? Então pronto, as duas funções principais estão prontas. Agora eu posso começar a montar os componentes que vão aparecer na tela do celular. Então o primeiro componente que eu vou usar é o teste input. O teste input é a caixa de texto, é onde o usuário vai digitar a informação que ele quer gravar no celular. Então, para usar o text input é só você importar aqui, ó. Text input, pronto, da biblioteca React Native. Então aqui dentro do container principal, da view principal, eu vou declarar esse componente que eu acabei de importar, que é o text input. Pronto. E agora para definir esse componente, eu vou setar várias props e uma delas é o placeholder, tá? O placeholder é uma dica que vai aparecer na caixa de texto do que o usuário tem que digitar ali. Então eu vou colocar aqui, ó. Digite algum texto aqui. Pronto. Agora vou definir uma segunda prop que é o value. Tá. Para que serve essa prop value? Essa prop value é a informação que vai aparecer lá na caixa de texto, tá? É exatamente aquilo que o usuário digita na caixa de texto. Então, o que eu vou colocar para aparecer ali no text input?
É o valor que está armazenado aqui, ó, em text input data. Então, como que eu faço para acessar aquela variável lá do state? Usando dis.state. Aí, ó, text input data. Então, ele vai aparecer lá na caixa de texto o valor que está na variável text input data. Então, essa é a prop value. Aí vem a prop principal, que é o onChangeText. Essa aqui. Essa prop ela é usada para detectar quando o usuário está digitando alguma coisa na caixa de texto. E quando ele digitar, eu uso o onChangeText para pegar o valor que o usuário digitou e salvar aqui, ó, na variável textInputData, para usar isso para gravar no celular posteriormente. Tá bom? Então aqui em onChangeText eu defino uma função que vai fazer isso. Pegar o valor que o usuário digitou e guardar esse valor na variável textInputData. Então vamos lá. Então o primeiro parâmetro é data. Aí pode ser o nome que você quiser. Eu dei o nome de data, né? O parâmetro que ele vai receber com a informação que o usuário digitou na caixa de texto. E agora eu vou pegar esse parâmetro data e vou salvar lá no text input data. Mas sempre que eu vou manipular o state para gravar alguma informação lá, é o setState. Então vamos lá. dis.setState aqui. E aqui em setState eu vou gravar o valor de data em text input. Como que eu faço isso? É só colocar aqui, ó. Text input data recebe o valor de data. Pronto. Só isso e está pronto o onChangeText. Agora eu posso até salvar esse código do jeito que está para a gente ver como que vai aparecer lá no emulador. Tá? Eu salvei. Vamos carregar lá no emulador. Pronto, apareceu. Dá para perceber aí que ele criou a caixa de texto e o placeholder é a dica, né? Coloca digite algum texto aqui. Só que olhando para isso não parece uma caixa de texto, né? Só parece um texto normal. E nem dá para perceber que tem que digitar alguma coisa ali, né? E o fonte está bem pequeno. Então o que a gente vai fazer? Eu vou criar um estilo para melhorar a aparência dessa caixa de texto, tá? Então o que eu vou fazer? Aqui eu vou criar um estilo que eu vou chamar de Text Input Style. Vamos lá. Text Input Style. Pronto, aqui dentro eu vou criar as propriedades que vão melhorar a aparência da caixa de texto. Uma delas vou colocar Text Align. Eu quero que o texto ele fique centralizado, tá? Então vou colocar Center. Outra propriedade que eu vou colocar é Width, que é comprimento, né? Vou colocar 100%, ou seja, a caixa de texto ela vai se estender na horizontal 100%, tá? Outra coisa, eu vou colocar uma borda. Aquilo ali não parecia uma caixa de texto, por quê? Porque não tinha borda, né? Só apareceu o texto. Então, é isso que a gente vai colocar através de border width. Pronto. Vou colocar 1, tá? Isso aí, na verdade, é a espessura da borda. Eu coloquei 1. Se você colocar 2, 3 ou mais, a borda ela vai ficar mais grossa ainda, tá? E eu posso colocar uma cor na borda. Eu vou colocar a cor azul, tá?
blue. Pronto. E para fechar, uma coisa que tinha ficado a fonte muito pequena, né? Então vou aumentar a fonte do texto. Vou colocar fonte size tamanho 30. Legal, bacana. E agora é só aplicar o estilo aqui em Text Input. Como que eu faço isso? Usando a prop style. E aqui eu uso a variável styles para acessar o novo estilo que eu criei. Então vou colocar styles. Ó, já apareceu aqui, ó, Text Input Style. Pronto. É só isso. Eu vou salvar e vamos ver se a aparência da caixa de texto melhorou. Deixa eu salvar aqui. Carregar no celular, no emulador. Pronto, carregou. Então dá para perceber que ficou bem melhor, né? O texto ele ficou alinhado no centro. Ó, o comprimento ficou 100%. Mas dá para perceber que ele usou 100% e a borda da caixa de texto ele fica encostando na borda da tela do celular. E a gente vai consertar isso, tá? Ó, coloquei borda azul, font size 30, o texto aumentou. Agora o que a gente tem que corrigir é a margem, tá? Porque aqui está comprimento 100%, então ele encostou na tela. Mas eu quero que tenha uma margem para ficar uma aparência melhor. Como que você faz isso? Usando uma própria margem. Só que eu não vou colocar margem aqui, no estilo Text Input Style. Eu vou colocar no estilo principal, o do container. Por quê? Porque assim os outros componentes que eu criar, os botões e o texto, todos vão ter margem. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, no container. Vou colocar aqui margem. Vou colocar 10. Vou salvar e vamos ver como que vai aparecer. Pronto, apareceu. Então olha, ficou bem melhor. Então como a margem está no estilo principal, da view principal, né, o container aqui, ó, view container. Então todos os componentes vão ter margem, tá? Então pronto, o primeiro componente está pronto, que é a caixa de texto. E agora eu vou criar os próximos componentes. Vou criar dois botões, mas eu vou usar isso usando o componente Touchable Opacity, tá? Então vamos importar para usar esse componente. Vou colocar aqui, ó. Touchable Opacity. E eu vou usar o componente texto também. Por isso eu vou importar o text, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Caixa de texto já está definida. Então agora eu vou criar dois botões. Mas esses dois botões, na verdade, vão ser dois textos dentro do componente Touchable Opacity. Eu já fiz um vídeo explicando só sobre esse componente Touchable Opacity. Dá uma olhada aí no link da descrição, tem a playlist do curso. Vai lá e você vai ver o curso, o vídeo, né, do Touchable Opacity. Então vamos lá. Para usar Touchable Opacity é só declarar aqui Touchable Opacity. Pronto. E aqui dentro eu declaro o componente text que eu quero usar. E aí, o que eu vou fazer? Esse texto, esse componente texto vai funcionar como se fosse um botão. E ele vai ser usado para salvar o valor no celular. Então vou colocar aqui texto como salvar valor. Tá? Agora o componente texto, ele em si é usado apenas para apresentação, né? Para apresentar um texto, uma frase, uma palavra. Tá? Então ele não tem como detectar clique do mouse. É por isso que ele está dentro do Touchable Opacity. Por quê? Porque assim o Touchable Opacity ele tem uma própria Unpress. E essa própria Unpress que a gente vai usar para detectar quando o usuário clicar no texto, salvar valor. Tá?
Até por isso que eu estou usando o Touchable Opacity, tá? Então vamos lá. Então aqui eu vou colocar um press. E aí na própria onPress eu tenho que dizer o que ele vai fazer quando ele detectar que o usuário clicou no texto salvar valor. Então, quando ele clicar no texto salvar valor, o que eu vou fazer? Eu quero que ele use a função SaveValueFunction. Então eu vou colocar a função aqui usando this.SaveValueFunction. Está aqui. Bacana, né? Então agora eu vou criar o próximo botão. Só que agora não vai ser salvar valor, né? Vai ser ler valor. E se é ler valor, eu vou vincular esse onPress, a outra função que eu criei para esse fim, que é o getValueFunction. Pronto. Então é só isso, olha. Eu já tenho o texto. Ele é clicável, quando ele clicar o onPress vai detectar. Então ele vai chamar a função SaveValueFunction para salvar o valor que o usuário digitou na caixa de texto, que é o text input que está aqui em cima. E aqui no ler valor, quando o usuário clicar, o onPress detecta e vai chamar a função getValueFunction para ler o valor que foi gravado no celular, tá bom? Vamos salvar e ver como que isso vai ficar apresentado lá no emulador. Pronto, olha, carregou e ele apareceu aqui o texto, ó, salvar valor e ler valor. Eu estou usando esses textos aí para funcionar como se fossem botões. Só que a aparência está horrível, porque não parece botão. Então o que a gente vai fazer? Vamos criar estilos para isso aqui ficar com uma aparência bem melhor. Tá? Então vamos voltar aqui para o Style Sheet. E aí, embaixo do Text Input Style, eu vou criar um novo estilo que eu vou chamar de botão. Button. Pronto, dentro do button eu vou definir o comprimento. Eu vou colocar 100%. Ou seja, o botão ele vai ocupar toda a extensão horizontal, né, comprimento 100%, mas ele não vai tocar na tela, por quê? Porque aqui tem uma margem que eu já coloquei, né? Agora eu vou definir a altura dele. Eu vou colocar 40. Eu vou colocar um padding também. Vou colocar 10. E vou colocar uma cor para o botão. Eu vou usar background color. Vou colocar a cor azul. E vou colocar uma margem com margem top, né? Margem top. Para quê? É porque como eu vou colocar um botão embaixo do outro, né? Um botão salvar valor, logo em seguida o botão ler valor, para eles não ficarem colados um no outro, eu coloco essa margem, né? Para colocar um espaçamento entre eles. Então pronto, defini o estilo button e agora é só associar lá no componente Touchable Opacity. Então aí como que a gente faz isso? É só colocar aqui a prop style. Usar a variável styles e acessar aquele novo estilo que nós acabamos de criar, que é o button. E aí eu faço a mesma coisa no outro aqui, ó. Pronto. Vou salvar. Vamos ver como que vai ficar.
Pronto, salvou. Dá para perceber que ele fez exatamente o que a gente definiu aqui no estilo, né? Aqui ele colocou o comprimento, altura 40, padding em 10. Esse padding é porque aqui tem um texto aqui dentro, né? Então eu coloquei um padding, um espaçamento entre o texto dentro, né, do botão, porque senão esse texto ia ficar colado aqui, ó, né? Coloquei uma cor azul, background color blue, e margem top, tá vendo aqui, ó, tem um espaçamento, é a margem. Outro espaçamento aqui é a margem. Senão o botão ia ficar colado no outro, tá? Só que ainda assim não tá legal, por quê? O texto não aparece direito, ele deveria ser um branco para ficar destacado no fundo azul. E ele deveria estar no centro, né? Então como que eu conserto isso? Vou criar mais um estilo aqui que eu vou chamar de Button Text. E aqui eu vou definir Text Align, colocar Center. E aqui eu vou colocar fonte. Não, na verdade eu vou colocar a cor no texto, né? Para ele aparecer melhor no fundo azul. Porque aí o texto fica a cor branca no fundo azul, que é a cor do botão. Tá? Então aí eu vou aplicar esse estilo Button Text aqui no texto. Vou colocar Style. Button Text. Vou usar isso em salvar valor. E aqui também ler valor. Vou salvar. Vamos carregar aqui novamente no emulador. Pronto, aí ficou bem melhor. A aparência melhorou bastante. Então aí a gente tem a caixa de texto, botão salvar valor e botão ler valor. Então o usuário vai digitar o texto que ele quer gravar no celular, vai clicar no botão salvar valor para fazer isso. Para recuperar o valor que ele leu, é só clicar no botão ler valor. Só que quando ele clicar em ler valor, ele tem que apresentar isso em algum lugar. Então eu vou criar um texto aqui embaixo para ele apresentar o valor que ele acabou de ler quando ele clicar nesse botão. Tá? Então, para fazer isso, é só criar mais um componente text aqui embaixo. Vou colocar text. Pronto. E aí, o que eu vou colocar para ele apresentar nesse componente text? É o que está armazenado na variável que está aqui, ó, getValue. Tá? E como que eu acesso? Usando state. Vamos lá. This.state.getValue. Está aqui. E aqui eu vou colocar um estilo também. Na verdade, eu vou criar um estilo text aqui para aplicar. E nesse estilo, eu vou definir o alinhamento do texto. Eu vou colocar text align center. E vou definir o tamanho da fonte, tá? Vou colocar font size. Vou colocar 30. Pronto. Agora é só aplicar esse texto aqui. Esse estilo texto, né? Style.text. Legal, bacana. Vou salvar. Vamos carregar o emulador. Pronto, carregou. Aí, mas espera aí. Eu coloquei o componente texto aqui e não apareceu nada aqui embaixo. Não apareceu nada aqui embaixo por quê? Porque ele está tentando recuperar o valor que está armazenado em getValue.
E lá no construtor, o getValue foi inicializado com vazio. Então quando ele vai mostrar o valor, ele mostra aqui, ó, vazio, porque não tem nenhum valor para apresentar, tá bom? Então vamos lá usar o aplicativo, né? Vamos lá fazer um teste, vamos salvar um valor e vamos ler um valor. Então só para entender o que está acontecendo, quando eu clicar aqui em salvar valor, aqui em Touchable Opacity, o OnPress vai detectar que eu cliquei em salvar valor. Ó, salvar valor. O que ele vai fazer? Ele vai chamar a função SaveValueFunction. E o que essa função faz? Ele vai checar o que está armazenado em Text Input Data. E o que está armazenado em Text Input Data? Como eu abri o aplicativo agora, a primeira coisa que ele executa é o construtor. E ele inicializou o Text Input Data com vazio. Então não tem nada, né? Então quando eu clicar em valor, em salvar valor, e ele cair na função SaveValueFunction, quando eu olhar essa variável está vazio. Então o que ele vai fazer? Ele vai cair no else. E o que ele vai falar? Favor preencher o dado. Por quê? Porque eu não digitei nada aqui. Então vamos testar. Vou clicar aqui em salvar valor. Ó, o que ele falou? Ó, favor preencher o dado. Legal, né? Está funcionando exatamente como a gente programou. Ok. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um texto aqui para ele armazenar. Pronto, eu digitei React Native e vou clicar em salvar valor, tá? Pronto, ele salvou o valor e deu alerta dado salvo. Porque aqui em SaveValueFunction, o que aconteceu? Quando eu estava aqui estava digitando texto em Text Input Data, o OnChangeText detectou que eu estava digitando um texto aqui. Então o que ele fez? Ele pegou o valor que estava aqui, que é React Native, jogou no parâmetro data e depois setou esse valor em data lá no Text Input Data. Quando eu cliquei em salvar valor, o OnPress detectou e chamou SaveValueFunction. Aqui em SaveValueFunction, como o Text Input Data estava preenchido, né? Por causa do OnChangeText, ele preencheu. Então o que ele fez? Ele gravou esse valor React Native na KeyDefault e emitiu um alerta, ó, data salvo. Mas olha que interessante, eu acabei de gravar essa informação no celular e aí o setState foi chamado para limpar a variável TextInputData, porque eu não preciso mais do valor React Native. Eu já gravei no celular usando a Sync Storage, certo? E quando você faz isso, chama o setState, o que acontece? O React Native sabe que você mudou o estado do componente. Então ele chama a função render de novo. E quando ele chama a função render, ele vai montar todos os componentes de novo. Quando ele vai montar o text input de novo, aqui em value, ele vai colocar o valor que está em text input data. Só que a gente limpou essa variável, está vazia. É por isso que a informação some da caixa de texto, né? Que agora está vazio. E emitiu aí o alerta dado salvo, né? Legal. E agora eu posso fazer o seguinte, eu posso clicar em ler valor e agora ele vai recuperar a informação de React Native e vai jogar aí no texto. Vamos lá? Ler valor. Ó, apareceu React Native. Então o que ele fez? Quando eu cliquei em ler valor, aqui em Touchable Opacity, o OnPress detectou que eu cliquei no texto ler valor, aqui ó, ler valor.
Então ele chamou a função getValueFunction. Então lá em cima, na função getValueFunction, ele usou a SyncStorage para ler aquela keyDefault. E aí, ele recuperou aqui em value o valor que foi gravado no celular, que é React Native. Então o que ele fez? Ele pegou esse valor, React Native, e através do setState gravou na variável getValue. Que antes, olha, getValue estava vazio. Agora ele colocou um valor. Em getValue agora tem React Native. Como eu usei setState, o React Native percebeu que eu mudei o estado do componente. Então ele vai chamar a função render de novo. Então ele vai montar todos os componentes de novo. Quando chegar a vez de montar o componente texto, ele vai ter que colocar um valor. Ele vai consultar o que tem no getValue. Tem React Native. Então ele vai lá e vai exibir React Native. Legal, né? Então assim você sabe como salvar um valor no celular e como recuperar esse valor. Você pode usar isso nas configurações, nas preferências ou para armazenamento de sessão, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o seu like, deixa o seu comentário, fala o que você achou, tá bom? Tem muito mais vídeos como esse para colocar aqui no canal. Então se você não quiser perder nenhum vídeo, ativa o sininho aí para ser avisado quando o vídeo for liberado, tá bom? Então eu fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Um abraço e tchau!